E nesse vídeo eu irei falar sobre um assunto que, pelo menos eu nunca ouvi alguém falar na plataforma sobre isso. Então, se eu nunca ouvi, né, pode ser que você tenha ouvido, sim. Então posso dizer que surgiu da minha mente, né, uma ideia como essa, que como seria o cinema sem as franquias? Quer dizer que eu considero franquia quando tem duas ou mais obras, né? Ou seja, saiu o filme original, né, tem a continuação dele, já é uma franquia, né? Então, como seriam algumas das mais famosas franquias, né? Quer dizer, se não existisse a franquia, existisse só a obra original. Então, eu até estou utilizando aqui o canal Resenha Arte para me lembrar de alguma coisa, né? Falando brevemente da franquia Rock, né? Nós teríamos só o Rock de 76 e nós nunca saberíamos se que eles falam ao final da luta que eles não querem revanche. Nós nunca saberíamos ao certo se haveria uma revanche entre Rock e Apollo, né? E não saberíamos ali como seria o relacionamento dele com a Adrian, né? Se ia vingar, se ele ia ter filho. Então ia parar a história naquele momento ali, né? Ele no êxtase de ter conseguido chegar até o final da luta. Uma outra franquia, Duro de Matar, né? Ia ficar na primeira história ali do Nakatomi Plaza, né? Houve ali uma certa reconciliação ali do casal depois da crise que eles passaram ali, né? Do sequestro e tal no edifício, né? E iria parar ali, né? A história, ninguém ia saber. E não ia haver novas aventuras ali de John McClane, ele se consolidando como herói de ação, né? Apenas ali naquele primeiro filme, né? Que é memorável. E o mesmo aconteceria com Máquina Mortífera, né? Eles foram designados um Riggs Mortag para trabalhar juntos, dois policiais totalmente opostos, totalmente diferentes, né? E com as suas diferenças eles se unem e enfrentam ali os primeiros inimigos ali, vilões, no primeiro filme. E a gente não saberia ao certo, né? Ia parar ali se eles iam continuar trabalhando juntos, se eles iam continuar amizade, se cada um ia para um lado, né? Então é interessante, seria se fosse dessa forma. Encerrou ali no Máquina Mortífera de 87, assim como o Duro de Matar de 88. Outra franquia, Exterminador do Futuro, né? Após ali Sarah Connor e Kyle Reese, a Sarah grávida, né? E ia dar à luz do John Connor. Após enfrentar ali o Exterminador, né? Naquela fábrica, conseguir destruí-lo, né? Se manterem vivos. Não, é só o Kyle Reese que faleceu, né? Se sacrificou para que ela conseguisse viver. E daí ela pega ali um carro e vai embora para o México, né? A gente não quer saber o que ia acontecer ali, como que ia ser desenrolada a história. John Connor, se haveria uma resistência, se haveria ali um domínio iminente das máquinas, né? E nada poderia ser feito com relação a isso. Iria parar ali na obra do James Cameron de 84. O mesmo aconteceria com o Robocop, né? De 87. Nós teríamos ali a história da transformação do Alex Murphy, aproveitando suas características humanas, né? Para fazer um policial perfeito, né? Unindo ali a percepção humana com, né, a precisão da máquina. E após enfrentar ali alguns líderes corruptos do OCP, né, a gente não sabe o que iria acontecer com o Robocop na sequência, né? Lembrando que nós temos aqui no canal Robocop 2. Né? E ia parar por aí, né, nesse filme clássico absoluto de 87, né? E a gente não saberia o que poderia acontecer. É a mesma coisa Indiana Jones, né? Caçadores da Arca Perdida, de 81, a primeira história. Nós teríamos só essa aventura, né? Onde vemos o Indiana Jones se vendo obrigado a ajudar os nazistas a encontrar a Arca da Aliança. Né? Ia ficar só nessa história. A gente ia apenas poder imaginar outras coisas. Né? Da mesma forma, super-heróis, né? Super-heróis ia ser praticamente impossível ali ter só um filme. Né? Por exemplo, um filme do Batman, um filme do Superman, um filme do Flash.
um filme do Wolverine e por aí vai, né? Um filme dos X-Men e não houvesse essas franquias continuações, né? Por exemplo, o Polycystorn ia ficar só naquele primeiro filme do Jack Chan, né? A gente não saberia o que ia acontecer com ele, né? Após tudo aquilo que ele provoca, aqueles acidentes que ele provoca no primeiro filme, que é sensacional. E entre tantas outras franquias, Star Wars, qual seria a obra definitiva? Seria o episódio 1, que foi feito em 99, A Ameaça Fantasma, ou o primeiro filme, o episódio 4, que é Uma Nova Esperança, né, feito em 77. Qual seria a obra definitiva ali, se não houvesse franquia, que seria feita? Acredito que seria o episódio 1, mas daí ele esperasse até 99 para ter uma história de Star Wars. Né? Talvez não. Uma outra franquia também que eu pretendo falar, destrinchar, né, num outro vídeo, Planeta dos Macacos. Né? Ia parar naquele momento ali, né, com o comandante Taylor, né, na beira da praia, visualizando ali a Estátua da Liberdade soterrada, ele ia perceber esse planeta dos macacos é a Terra. Né? Dando spoiler, né, de uma história que já tem, né, já está caminhando aí para os seus 60 anos, né, quase isso. Né? E ia parar só naquele filme de 68 e não saberíamos o que ia acontecer, né? Ia ficar por conta da nossa imaginação. Né? Será que se não houvesse franquias, tivesse uma obra só, será que seria mais legal o cinema? Aqui tá. Né? E depois vocês comentem logo abaixo, lembrem outras franquias também que seria bom pontuar, né? Que no momento não me vem à mente. Né? É claro, a gente sabe que facilitaria para muitas histórias que tem apenas um filme, né? Que é só aquela história definitiva, como, por exemplo, aqui o Quinto Elemento do Bruce Willis, né? O filme do Luc Besson, né? Ia ficar naquela história definitiva. As Tartarugas Ninja ia ficar só no primeiro, né? Eles não iam desenvolver as habilidades, né? Porque o Mestre Splinter acaba enfrentando o Destruidor no primeiro filme, né? E não ia ter as outras aventuras, né? A gente não ia saber ao certo o que ia acontecer, né? Nessas outras aventuras. E tantos outros filmes aí, né? Que tem continuação. Poderoso Chefão, né? Célebre filme. Ia ficar ali só mostrando ali Don Corleone, né? Interpretado magnificamente por Marlon Brando, após seu falecimento. Não querendo dar spoiler, mas é um filme que já tem mais de 50 anos, né? Então, se você não conhece, conheça. Tem muita coisa no filme, não tem como falar assim, você falou isso, é spoiler. Não, tem que ver o desenvolvimento da história. E daí ele passando o bastão para Michael Corleone, interpretado por Al Pacino. E a gente nunca ia saber né, como seria esse reinado do Michael Corleone, aí, dando continuidade. Não teríamos uma magnífica atuação de Robert De Niro no segundo filme, interpretando um Don Corleone, né, ali jovem, chegando da Itália, nos Estados Unidos. Né? Então tem muita coisa aí que não teríamos, né? Principalmente as obras aí que tem, por muitos, o segundo filme considerado melhor que o primeiro, ou no mesmo patamar, né? Então, tem muita coisa aí para ser pontuado, aqui na minha mente não vem, né, totalmente, estou até revisitando alguma coisa aqui, olhando o canal Resenharte, né? Nós teríamos ali só aquele filme do Demolidor, 2003, não teríamos a série, não teríamos nada, né? E tantas outras coisas, né? Frankenstein é uma história definitiva, não teríamos a continuação lá dos estúdios Hammer, aquelas histórias reimaginadas, né? Aqui outro entrando numa fria, né? Os filmes de comédia seria só um, né? Ia ter ali só aquela história original, né? E não teríamos mais nada. E tem tantos outros filmes aí que a gente não veria nada, né? E tem outros filmes que seria bom ter ficado só naquele, como o Príncipe Nova York do Ed Murphy, né? Ter ficado só no primeiro. Né? Já é bom por si só, não precisa de mais nada. Então eu queria que você falasse logo abaixo, pontuasse aí alguns filmes que se tornaram franquias, né? Teve continuação, como seria se só existisse ele, só existisse a obra original, né? Não houvesse franquias no cinema, né? Curta, comenta, discutam aí,
falam o que vocês acham dessa história, se seria melhor o cinema não tendo as continuações, ou tá bom do jeito que tá. Mesmo que haja aí um excesso de obras, aí, algumas até desnecessárias. Então eu queria que vocês falassem o que vocês acham. Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar, dar o seu joinha, né? E também mencionar logo abaixo aí como seria o cinema sem as franquias. E lembrar de outras histórias que eu acabei não lembrando, que eu pontuei algumas só para vocês imaginarem que essas histórias estariam na nossa mente, permeando a nossa mente, e daí nós teríamos que imaginar possíveis continuações, né? Se elas não houvessem no cinema. E não se esqueça aí, resenhar-te também é cultura.